Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Como o seu tempo é muito precioso, vamos agilizar essa correção aqui para você poder aí agregar na sua preparação para discursiva. Para poder resolver, a gente vai utilizar a nossa técnica, que é analisar o enunciado, montar o rascunho eficiente e trazer a proposta de resolução. O enunciado você já tem aí disponível, você já leu, então a gente vai só para o que importa aqui, que é o comando da questão, tá? Então, considerando os fragmentos do texto motivador, que está aqui em cima, né? Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema, e aqui vem: Lei da Ficha Limpa, um dos pilares do combate à corrupção ou legado de candidatos laranjas, tá? Então, o tema ele veio em forma de pergunta, trazendo aqui dois aspectos. Primeiro, a Lei da Ficha Limpa como, né, um combate à corrupção e como um legado de candidatos laranjas. Então, é um objetivo positivo, porém um aspecto negativo relacionado a isso, para ser respondido em até 30 linhas. É interessante aqui a gente já destacar o seguinte: como se trata de um texto dissertativo, né, a gente vai ter aqui aquela estrutura formal, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, e a estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese e tópicos, é o que a gente chama de A3T, beleza? Então, isso aqui é o que a gente extrai do enunciado. Com base no enunciado, a gente monta o nosso rascunho eficiente. Rascunho eficiente a gente tem aqui como assunto política no Brasil, ou eleições, né? O tema é aquele que está lá no enunciado também, já está pronto. Com base nesse tema, a gente tem que montar a nossa tese. A nossa tese vai ser uma resposta, né? Já que aqui está em forma de pergunta, vai ser uma resposta ao tema. E é interessante que ao montar essa resposta, você utilize ali as palavras-chave que estão no tema, né? Então, aqui está falando sobre lei de ficha limpa, aqui está falando sobre combate à corrupção, aqui está falando sobre candidatos laranjas, então a gente tenta utilizar isso para poder montar nossa tese. Olha como é que ficou a minha. Apesar de ter sido criada para impedir práticas de corrupção, ó, combate à corrupção, percebe-se que a lei da ficha limpa, né? Fica subentendido aqui, a lei da ficha limpa se tornou apenas um legado para o registro de candidatos laranjas. Então, eu trouxe aqui a parte dos candidatos laranjas. Então, a minha tese é: apesar de ter sido criada por uma coisa, ela acabou se tornando, né, só um instrumento aí para a candidatura de pessoas laranjas, tá? Então, essa foi a minha tese. Logicamente, você pode criar várias teses aqui. Você pode criar, por exemplo, falar que a lei da ficha limpa é um dos pilares para a corrupção e só, né? Ou você pode falar que a lei da ficha limpa foi criada só para poder ter candidato laranja. Então, assim, você pode montar aí da forma que você entende. Porém, né, uma forma que a gente encontrou para poder ser bem equilibrada, né, e tratar o tema de uma forma bem completa, porque como a banca trouxe o
o tema falando de lei de ficha limpa, combate à corrupção e candidatura laranja, então ela quer que o candidato, de certa forma, discorra sobre esses três aspectos. Então eu crio uma tese em que eu abordo esses três, né, para poder não fugir muito do que é esperado por ela na resposta. Aí, o primeiro tópico, eu vou falar sobre o histórico e os objetivos da lei da ficha limpa, e depois eu vou falar sobre a designação de candidatos laranjas. Então, eu vou falar da ficha limpa, né, com o objetivo, que era realmente combater a corrupção, e vou falar da lei da ficha limpa na designação de candidatos laranjas. Para quê? Para poder abordar o tópico como um todo. E, né, diretamente, eu estou defendendo aqui essa minha tese, eu estou discorrendo sobre a minha tese, beleza? Aí como é que você vai fazer? Você criou essa tese aqui, esse tópico, né? Então você criou esse tópico, aí você vai botar lá, tópico 1 no seu rascunho. O tópico frasal vai ser a apresentação desse tópico, né? Então você vai apresentar esse tópico com outras palavras. Aí você vai vir aqui no argumento principal e vai falar sobre o histórico, né? Como que foi criada essa lei e os objetivos, né? Nesses objetivos aqui você vai colocar o combate à corrupção, beleza? E no histórico você vai falar que havia corrupção, né? Para poder você criar uma lei para combater a corrupção é porque tem algum problema, então você precisa disso. E aqui a gente coloca o nosso recurso de autoridade. De onde é que você vai tirar essas informações aqui, né? Qual a principal fonte? Ah, eu tirei do direito constitucional, eu tirei da Constituição Federal, eu tirei da lei da ficha limpa mesmo, né? Então você vai buscar ali qual é o recurso de autoridade que você vai utilizar e vai colocar aqui no seu rascunho para na hora que você for inserir no texto facilitar a montagem do seu parágrafo de desenvolvimento, beleza? E a mesma coisa você vai fazer aqui no tópico 2. Então esse momento do rascunho eficiente é um momento em que você realmente vai demorar um pouco mais de tempo para poder montá-lo, né, o rascunho. Por quê? Porque é a fase em que você está buscando informações, né, o seu conhecimento ali, tentando extrair do seu conhecimento algumas informações para poder inserir no texto, né? Depois que você tiver todas essas informações, aí é só inserir, então é um processo teoricamente mais rápido. Mas esse processo de buscar essas informações às vezes demora um pouco, tranquilo, não tem problema, não se desespere quanto a isso, tá? Depois que você fizer o levantamento, aí você vai estruturar seu texto. Então vai ser um parágrafo de introdução e um de conclusão de 0 a 5 linhas, tá? Então você vai focar ali em parágrafos de 5 linhas, tá? Não é interessante deixar com 0 linhas, porque aí você pode perder ponto por não trazer a estrutura geral do texto, né? Então, assim, 0 linhas aqui nesse caso, inclusive, deixa eu até tirar aqui, ó, nem é aconselhado, tá? Então seria de 3 a 5 linhas, beleza? E o restante dos parágrafos você vai utilizar para apresentar os tópicos, tá? Bruno, primeira pergunta. Poderiam ser 3 tópicos ao invés de 2? Poderia, tá? O texto dissertativo, ele permite que o candidato crie, né, 2, 3, 4, 5 argumentos, beleza? Não tem problema. Agora, a questão é, se é um texto dissertativo argumentativo em que você tem que desenvolver uma ideia, você vai precisar de espaço para desenvolver essa ideia. Então, às vezes é melhor você fazer só 2, porque aí você desenvolve bem essas 2 ideias, do que você fazer 3 ou 4, porque aí você vai ficar com parágrafos curtos sem desenvolver uma ideia, né? Cada parágrafo de desenvolvimento deve ter uma ideia central. Então, você pega e monta 2 parágrafos. Vai facilitar muito sua resolução, né? Porque você vai ter só 2 parágrafos de desenvolvimento para fazer e a tendência é que sua argumentação melhore, porque você vai ter mais espaço para poder desenvolver. Então, você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, né? De aqui 8 a 10 linhas, beleza? Vamos montar lá o nosso texto então. Para poder montar nosso parágrafo de introdução, a gente vai utilizar assunto, tema e tese. Ao refletir sobre a política eleitoral brasileira, então apresentei aqui o assunto, deve-se analisar a lei da ficha limpa, tá? Então apresentei aqui o meu tema. Nesse contexto, nesse contexto aqui, tá? É para estar roxo porque é um elemento coesivo. Nesse contexto, beleza? Apesar de ter sido criada para impedir práticas de corrupção, percebe-se que se tornou apenas um legado para o registro de candidatos laranjas. Eu apresentei a minha tese aqui, da forma que eu montei lá no meu parágrafo no meu rascunho eficiente. Né? Lembrando que aqui eu citei a lei da ficha limpa, né? E aqui eu retomo a lei da ficha limpa. Percebe-se que ela, né? Mas como já está muito próximo, fica subentendido esse ela aqui, mas eu poderia colocar também para poder
deixar o parágrafo certinho. Então veja que meu parágrafo de introdução foi basicamente apresentar ali o assunto e o tema, né? E trazer a minha tese, trazer meu ponto de vista. Eu não vou desenvolver mais, vou deixar vou deixar para desenvolver isso lá na argumentação. Como é que eu poderia desenvolver mais esse parágrafo de introdução? Trazendo aqui a relação dos tópicos, né? As informações que eu vou discorrer no texto. Só que como eu vou discorrer sobre o histórico da lei da ficha limpa e sobre a questão da designação de candidatos laranjas, essas informações elas já estão na minha tese, então ficaria meio que repetitivo essa relação de tópicos aqui, por isso que eu optei por não colocar, tá bom? Então vamos lá, o histórico e os objetivos da lei da ficha limpa. Vamos ver como é que ficaria essa argumentação. Coloca aqui em primeiro lugar, para iniciar o texto, para dar progressão, né, para dizer que é o início da argumentação. Aí eu vou apresentar aqui no meu tópico frasal de azul, né, a minha ideia central, que eu vou defender nesse parágrafo. Então, frisa-se que a lei da ficha limpa foi criada para combater práticas de corrupção nos processos eleitorais. Tá? Então, é isso que eu vou defender aqui. Ó. Ela foi criada para isso. Aí eu vou trazer o histórico. Segundo, extrai-se do processo de publicação. Então, eu uso o recurso de autoridade para dizer assim, ó, não tirei da minha cabeça, eu tirei lá desse processo todo que foi feito para publicar essa lei. A lei da ficha limpa, ó, usei a sigla aqui, ó, então aqui eu só uso a sigla sozinha. A lei da ficha limpa advém de uma iniciativa popular e foi aprovada em 2010, mesmo ano em que entrou em vigor. Então aqui eu fiz um breve histórico, beleza? A norma tem por objetivo, entre outros, determinar a inelegibilidade durante o processo de 8 anos de políticos condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar a cassação. Então, está aqui o objetivo da lei, o objetivo principal da lei, então, é determinar a inelegibilidade, beleza? Logo, ó, aí eu vou, agora vou frisar, ó. Logo, vislumbra-se que a lei da ficha limpa, aqui, ó, olha o detalhe legal, aqui eu não precisava citar o termo inteiro, eu poderia colocar só o quê? Lei da ficha limpa. A ideia da sigla é justamente essa, você não precisar repetir o texto todo. Então aqui, ó, eu poderia economizar bastante espaço trazendo só isso aqui. Então, vislumbra-se que a lei da ficha limpa busca impedir que pessoas com nome sujo assumam cargos políticos, a fim de, indiretamente, reduzir a corrupção, né? Então, eu venho com um breve histórico, né, de como foi criada a lei, depois trago o principal objetivo dela, né, que é impedir que pessoas que possuam processos criminais ou estejam respondendo por alguma coisa não participem do processo eleitoral, justamente para que as pessoas que sejam que as pessoas que forem eleitas, né, para que elas tenham uma ficha limpa, né? E a tendência de pessoas com ficha suja cometerem ato de corrupção é muito maior, né? Então, se a pessoa com ficha suja entra num cargo político, a chance dele cometer corrupção é muito maior do que uma pessoa que, teoricamente, tem a ficha limpa, né? A gente sabe que pode ter corrupção de qualquer forma, mas, né, a chance é menor. E é por isso que a lei da ficha limpa foi criada, que a ideia é evitar que pessoas com nome sujo assumam cargos políticos e, assim, indiretamente, garantir a corrupção. Então, é garantir o combate à corrupção, tá? Então, aqui a gente tem aqui um argumento principal e a gente tem aqui um fechamento. O fechamento ele serve justamente para reforçar essa ideia central, né? Como se fosse uma mini conclusão do nosso parágrafo de desenvolvimento. Esse fechamento é facultativo, mas aqui nesse parágrafo ele encaixou muito bem, porque ele deu mais clareza à argumentação ao que está sendo defendido, beleza? Depois a gente vai falar sobre a designação de candidatos laranjas. Então, ó, ocorre que o endurecimento nas regras para a candidatura culminou no aumento das candidaturas laranjas, tá? Aí no tópico frasal aqui eu vou dizer o seguinte, ó, mas essas regras ela acabou tendo o tiro saindo pela culatra, né? Então houve um efeito aí que não era o desejado. Agora eu vou explicar isso, ó, o argumento principal. Conforme a doutrina, então aqui é um recurso de autoridade, o candidato laranja é aquele que se candidata a fim de receber os benefícios do fundo partidário, mas não tem a real intenção de se eleger, ou em alguns casos busca se eleger para defender interesse de outro político que não pode se candidatar. Aí aqui vem o nosso elemento coesivo, que nesse caso aqui é um recurso de autoridade também, ó,
tá? Então, aqui, ó, outro recurso de autoridade, eu vou trazer outro argumento, eu posso utilizar o elemento coesivo ou um recurso de autoridade aqui, beleza? Segundo julgados dos tribunais eleitorais, os valores designados aos candidatos que obtiveram poucos ou nenhum voto foi mais expressivo que os recursos gastos com candidatos eleitos. Então aqui eu trouxe justamente a questão da candidatura laranja. O que seria essa candidatura laranja? Justamente uma pessoa, né, que não está com a intenção de se eleger, então ela, vou concorrer aí a deputado, tá? Aí, por ela concorrer a deputado, o fundo partidário, né, ele repassa dinheiros para o partido, né, porque ele tem um candidato ali que vai precisar de dinheiro para poder se promover. Só que essa pessoa não está interessada em se eleger. Então, o que ela faz? Ela simplesmente recebe esse dinheiro, né, o partido recebe esse dinheiro e não usa nada para a candidatura dela. Pega e usa para a candidatura de outros, né, políticos que tenham ali mais interesse para o partido que se elejam, né? Então, já é uma candidatura laranja porque a pessoa está ali, né, só como figurante. Ela não, de fato, está exercendo aquele papel, tá? Ou, né, a pessoa, ela está ali como uma testa de ferro, né, de um outro político que, por conta da lei da ficha limpa, não pode participar. Então, opa, esse político aqui, ele não pode, né, ser eleito, mas ele tem muita coisa para poder aprovar, ele precisa, né, de força política. Aí o que ele faz? Bota lá uma outra pessoa laranja, né, que vai se eleger, né, mas que vai defender os interesses desse daqui, né, que não pode. Então, esses seriam os dois cenários das candidaturas laranjas, sendo o segundo também chamado de testa de ferro, né, aquele que vai tomar a pancada por outra pessoa, beleza? Então, foi basicamente isso que a gente trouxe aqui. Explicou o que seria, e depois disso, ó, né, segundo os dados lá dos tribunais eleitorais, nas eleições que já tiveram, com base na lei da ficha limpa, a quantidade de pessoas com candidaturas laranjas foi muito expressiva. Os recursos repassados para esses candidatos, inclusive, foram até maiores do que os recursos das pessoas que de fato se elegeram, né? Utilizado pelas pessoas que se elegeram. Isso mostra que realmente houve uma tendência muito grande a isso, né? Por exemplo, e como que a pessoa, o Tribunal Eleitoral sabe, né, que era uma candidatura laranja? Porque a pessoa ela utilizou recurso do fundo partidário e não teve um voto. Um voto, nem a própria pessoa votou nela, né? Então isso mostra que ela não estava com nenhuma intenção de se eleger. Ela só entrou ali no processo para poder receber, né, recurso do fundo partidário, beleza? E aí eu finalizo aqui com um fechamento. Ó. Assim, em que pese a lei da ficha limpa prever sanções políticas rígidas aos agentes políticos, as práticas de corrupção ainda continuam acontecendo, né? Então aqui é um fechamento, é uma conclusão, né, para dizer o seguinte, ó, criou a lei da ficha limpa, criou, mas aí montaram outro artifício para continuar, né, as práticas de corrupção aqui, que foi justamente essas candidaturas laranjas, beleza? E por fim a gente fecha nosso texto, então, ó, desse modo, percebe-se que, então, é um elemento conclusivo, em decorrência das sanções previstas aos agentes políticos com ficha suja, houve um aumento na quantidade de candidatos laranjas. Então, aqui eu meio que trago novamente a minha tese, né? Só que com outras palavras. Lembra? O parágrafo de conclusão ele tem que trazer a tese, né? Então, reforçar a tese. Só que você não vai copiar igualzinho está lá na introdução, né? Então, você vai trazer essa tese com outras palavras. E aí, aqui eu vou e trago uma proposta de intervenção, ó. Por isso, é necessário que, né? Então, eu tenho um problema. Como que eu resolvo esse problema? A sociedade se apresente com posturas voltadas ao coletivismo, à ética e ao bem social, dando exemplo e mostrando que são, com práticas direcionadas ao bem do próximo, que se pode combater a corrupção estrutural. Então aqui a gente foge um pouquinho daquela tendência que a gente tem de dizer que toda proposta de intervenção tem que ser o Estado, tem que criar uma lei, tem que punir e tal, e volta para a sociedade, né? E mostra o seguinte, ó, a sociedade ela tem que inserir, né, valores e conceitos éticos, né, individuais, né, com uma visão de sempre ver o bem do próximo, ver o bem coletivo, né? E a partir desse momento que a gente muda a consciência da sociedade, essa sociedade, né, depois ela vai trazer representantes, né, para a política que vão ter valores diferentes dos que existem hoje. E com isso, né, a gente combate a corrupção
estrutural, né? Porque a corrupção estrutural a gente sabe que não é só a pessoa, o político lá que rouba o dinheiro, né? É a gente furando fila na fila do pão ali, né? Então, são práticas de valores mesmo, né? São valores que estão impregnados na própria sociedade, nos próprios indivíduos, que acabam se repercutindo de forma estrutural aí para todos os âmbitos da sociedade, principalmente para a questão da administração pública, beleza? Então, uma proposta de intervenção que foge um pouquinho do padrão, mas que é muito válida e é interessante, né, colocar, porque mostra para o examinador até uma autorreflexão do próprio candidato. Poxa, ele fala assim, cara, esse candidato aqui, ele realmente possui valores, ele não vai cometer práticas de corrupção pelo que ele escreveu aqui, né? Mostra que ele não tem essa intenção e é interessante que uma pessoa dessa passe no concurso. Então, a nota desse candidato aqui vai ser melhor por conta disso, tá? Isso aí, logicamente, isso não é um critério de correção, mas é algo que passa assim na cabeça de quem está corrigindo a prova e que indiretamente acaba repercutindo na nota do candidato. Beleza? É isso. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá no meu e-mail ou lá no meu Instagram, lá no Telegram, em qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Um forte abraço e bons estudos.